Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje será cinemática vetorial. Professor, então vamos agora para a nossa aula. Então vamos agora para o nosso primeiro tópico, grandezas físicas vetoriais. E o conceito são todas as grandezas que são caracterizadas com módulo ou intensidade, direção e sentido. Para que essa grandeza seja completamente caracterizada, nós temos que atribuir essas três características. E aí, nós sabemos que existem várias grandezas vetoriais, mas nessa aula nós vamos atentar para três apenas, para velocidade, aceleração e deslocamento, tudo bem? Então, a aula de hoje nós vamos falar das três grandezas com um olhar vetorial. Então, vamos agora começar com deslocamento. Então, vamos agora para a grandeza deslocamento vetorial, representado pela letra D com a seta em cima, indicando que é um vetor. Pessoal, primeiramente, deslocamento é apenas grandeza vetorial, mas na cinemática escalar, nós primeiramente conhecemos o deslocamento apenas como módulo. Na verdade, é uma invenção que coloca o deslocamento como se fosse uma grandeza escalar, tá bom? Mas deslocamento é apenas uma grandeza vetorial. Nós representávamos a grandeza deslocamento escalar por ΔS. Professor, essa grandeza também era chamada de variação da posição, mas ela é diferente da grandeza deslocamento vetorial. Até porque, pessoal, o ΔS é apenas um caso particular do deslocamento vetorial. O ΔS é apenas um módulo e intensidade. O deslocamento vetorial tem um módulo ou intensidade, direção e sentido. Tudo bem? Mas na realidade não existe deslocamento escalar, apenas vetorial. Vamos aqui observar o que acontece, o que é o deslocamento vetorial. Então, nós temos que é um vetor, ou seja, um segmento de reta, que vai unir a posição inicial com a posição final. Vamos ver aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, nós temos uma trajetória saindo do A até o B. Então, vamos unir essas duas posições, posição inicial A e B. Temos aqui o vetor, que é o segmento de reta deslocamento vetorial. Mas sabemos também que existe a questão do deslocamento escalar, que une a posição inicial com a final, mas sem ser um vetor. Então, está aqui, nós unimos os dois, apenas um segmento, que não diz direção e sentido, tá certo? E aí, aqui está o deslocamento escalar. O que nós temos, então, nesse primeiro exemplo? Que o deslocamento escalar, em módulo, apenas em número, é igual ao módulo do deslocamento vetorial. Professor, agora vamos para o exemplo 2, que é uma trajetória curvilínea. Então, aqui é a trajetória saindo da posição inicial A indo para o B. Então, vamos unir a posição inicial com a posição final. Está aí o deslocamento vetorial. Mas também podemos representar o deslocamento escalar, que é apenas em módulo. Está aí unindo o A com o B, o deslocamento escalar. E o que percebemos nessa ideia? É que no curvilíneo, o módulo do deslocamento escalar é maior que o módulo do deslocamento vetorial. Então, está aí a grande observação em relação a deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Vamos para uma atenção em relação à distância percorrida. Então, vamos aqui para a atenção em relação à grandeza distância percorrida. Pessoal, é o espaço total percorrido. Não confunda com deslocamento, tanto sendo o escalar como sendo o vetorial. Então, vamos aqui observar o exemplo que nós temos aqui de um deslocamento. Então, nós temos aqui, sai do ponto A, posição inicial A, passa pelo B e chega no ponto C. E aí percorre de A a B 300 metros, de B a C 400 metros. Vamos aqui, primeiramente, colocar o deslocamento vetorial, que sai do ponto A e vai para o ponto C. É um segmento de reta que une os pontos iniciais e finais.
Então, está aqui o deslocamento vetorial. Aí, a pergunta é a seguinte: qual a distância percorrida? Pessoal, a distância percorrida, nós consideramos o espaço total percorrido. Então, 300 metros mais 400 metros. Agora, se a pergunta for em relação ao deslocamento, observe que aqui nós temos um triângulo retângulo, e aí nós utilizamos o teorema de Pitágoras, mas em módulo. Então, está aqui, ó, deslocamento ao quadrado, 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, se nós resolvermos essa equação aqui, que é a do Pitágoras, nós vamos encontrar o deslocamento 500 metros em módulo. Então, observe que a distância percorrida é o total, enquanto o deslocamento é apenas a união entre a posição inicial e a posição final, tá bom? Vamos para a próxima grandeza. Então, vamos agora para a grandeza velocidade vetorial média. Pessoal, apenas para lembrá-los que velocidade é apenas uma grandeza vetorial. Na cinemática escalar, o conceito era velocidade escalar média, mas apenas uma suposição que a velocidade é escalar. Tá bom? Lá na velocidade escalar, nós queríamos apenas um módulo. Agora, vamos ter o módulo, direção e sentido. Vamos ver aqui a representação, então. Então, está aqui, ó, velocidade média, em forma vetorial, é igual ao deslocamento num certo intervalo de tempo. Pessoal, o mesmo conceito, é uma rapidez em relação ao espaço percorrido. E vamos ter aqui uma observação que vamos primeiro destacar o módulo. Então, em módulo, nós podemos representar dessa forma, tirando a setinha de cima dos vetores, ou representar desta forma, tudo bem? Colocando a barrinha do módulo, deixando dessa forma. Então, está aqui as duas maneiras de representar um módulo da velocidade vetorial média. E em relação à direção e sentido, será igual do deslocamento vetorial. Ah, professor, mas por quê? Pessoal, em razão da regra do produto de um escalar por um vetor. Observe que se nós passarmos o tempo para cá, vamos ter um escalar, que é o tempo multiplicado por um vetor, que dá o vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento tem a mesma direção da velocidade. E o sentido depende do escalar, que é sempre positivo. Então, como o escalar é sempre positivo, os dois também vão ter o mesmo sentido, tá bom? Então, em virtude da regra do produto de um escalar por um vetor. Então, está aí o módulo direção e sentido da velocidade vetorial média. Vamos agora para um destaque importante. Então, vamos aqui para os exemplos destacando a velocidade vetorial média. Então, aqui, o exemplo anterior, a posição inicial a posição inicial B. Vamos aqui representar o vetor deslocamento, unindo as posições. Está aqui o deslocamento vetorial. Está aqui o deslocamento escalar. E aí, a direção da velocidade média é a mesma do deslocamento. Bom, então está aqui a velocidade média, que é igual em direção e sentido do deslocamento vetorial. E aí vamos fazer uma observação que anteriormente nós observamos que o deslocamento escalar em módulo é igual em módulo deslocamento vetorial. Então, consequentemente, a velocidade escalar em módulo será igual à velocidade vetorial média também em módulo, tá certo? No caso de uma trajetória retilínea. Agora vamos ver o caso que a trajetória é curvilínea. Então, nós temos aqui o deslocamento escalar, aqui nós temos o deslocamento vetorial, unindo a posição inicial e final. Aqui está a velocidade média, na mesma direção e sentido do deslocamento. Só que nós temos uma observação que, nesse caso, o módulo do deslocamento escalar é maior que o módulo do deslocamento vetorial. Então, consequentemente, a velocidade média escalar em módulo é maior que a velocidade média vetorial em módulo. Tá bom? Vamos para o exemplo a seguir, mostrando essa observação. Então, vamos aqui para o exemplo. Um carro percorre a metade de uma pista horizontal e circular de raio 100 metros em 10 segundos.
Determine nesse intervalo de tempo os módulos. Então, apenas nós queremos aqui a intensidade, o valor numérico em cada caso. Letra A variação do espaço, que é o deslocamento escalar. O vetor deslocamento, letra C, velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Então, pessoal, vamos aqui representar o que aconteceu nessa situação. Então, nós teríamos uma trajetória circular, onde sairia do ponto, vamos aqui fazer uma simulação, que aqui fosse o ponto A, e chegasse no ponto B do outro lado, pois ele vai percorrer apenas a metade da pista circular. Então, pessoal, um detalhe importante é que vamos aqui representar quem seria o deslocamento escalar e quem será o deslocamento vetorial. Tudo bem? Então, o deslocamento vetorial ele sai do ponto A e para o ponto B. Então, é um segmento de reta que nós vamos unir. Então, está aqui o deslocamento vetorial, que é essa reta que une o A e o B. E o deslocamento escalar, pessoal, é a trajetória aqui representada por esse semicírculo aqui. Então, aqui acima está o ΔS, o deslocamento escalar. Então, uma grande observação em relação a uma trajetória em circunferência é que o deslocamento escalar é apenas o comprimento da circunferência, tá certo? Então, um detalhe importante é que uma volta completa, o deslocamento escalar é 2πr, comprimento da circunferência. Então, vamos aqui colocar a resposta da letra A. Então, na letra A, o deslocamento escalar será o comprimento da circunferência, só que apenas a metade, 2πr dividido por 2. Ele vai percorrer apenas a metade. Então, nós vamos ter que o ΔS será o π vezes o raio. Ah, professor. Então, vamos substituir aqui os valores. Tudo bem? Vamos aqui destacar. Então, os valores nós vamos substituir. Então, nós vamos ter que o ΔS será, o π nós vamos considerar que é aproximadamente 3,14, vezes o raio, que é 100. E aí, nós vamos ter 314 metros de deslocamento escalar. Ah, então está aqui o deslocamento escalar. Agora, nós vamos ter, na letra B, o deslocamento vetorial. Pessoal, o deslocamento vetorial em módulo, vamos colocar aqui apenas a letra D, é o comprimento de dois raios. Observe aqui, ó, o raio mais o raio. Então, nesse caso aqui, o deslocamento será 2 vezes o raio. Então, nesse caso, vamos destacar, é só substituir 2 vezes 100. Então, nós vamos ter que o deslocamento em módulo vetorial é 2 vezes 100, que é 200 metros. Observe que aquela questão anterior, que o deslocamento, nesse caso, em módulo vetorial é menor que o deslocamento escalar. Está fazendo aqui a trajetória curvilínea. Então, na letra C, vamos calcular a velocidade escalar média. Pessoal, a velocidade escalar média é o ΔS escalar dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós já temos aqui o deslocamento escalar. Na letra A, deu 314. Então, basta substituirmos os valores aqui e o tempo, que é 10 segundos. Então, nós vamos ter 314 dividido para 10. Apenas vamos retirar uma vírgula e aí nós vamos ter, pessoal, 31,4 metros por segundo. Está aqui em módulo a velocidade escalar média. E, por fim, a letra D, a velocidade vetorial média em módulo. Vamos colocar aqui, pessoal, que em módulo a velocidade vetorial média é o deslocamento em módulo dividido pelo intervalo de tempo.
Nós estamos colocando sem a seta, tudo bem? Então, vamos aqui apenas substituir o deslocamento que nós encontramos na letra B, que é 200 dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Então, nós vamos ter que aqui 200 dividido para 10. Simplificando 0 com 0, nós vamos ter 20 metros por segundo. Professor, agora vamos fazer a grande observação que nós comentamos anteriormente. Nós observamos aqui, então, pelos resultados, que é aquela propriedade que dizia o seguinte, pessoal. Nesse caso, o módulo do deslocamento escalar é maior que o módulo do deslocamento vetorial, quando a trajetória é curvilínea. Você observa que deu 314 e aqui 200 metros. Consequentemente, então, a velocidade escalar em módulo tem que ser maior também que a velocidade vetorial média em módulo. Então, está aqui a comprovação que deu 31,4 metros por segundo a escalar e a vetorial 20 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Então, está aqui o exemplo mostrando que quando o deslocamento escalar é maior que o vetorial em módulo, a velocidade escalar também será maior em módulo que a velocidade vetorial média. Então, pessoal, esses aí são os exemplos em relação a deslocamento e velocidade. E a nossa próxima grandeza, velocidade vetorial instantânea. Professor, nós vamos representar apenas com a letra V. Ela também é chamada, pessoal, de tangencial, tá bom? O que seria, então, a velocidade vetorial instantânea? É aquela, pessoal, que é no intervalo de tempo muito próximo de zero. Então, é uma velocidade que está mudando o tempo todo. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui a representação, a trajetória e aqui, pessoal, a representação da reta tangente tocando este ponto. E aí está aqui o sentido do movimento, a representação da velocidade instantânea, que é também chamado de tangencial. Então, sempre que nós queremos representar sua direção e sentido, nós vamos representar uma reta tangente e ela estará acima desta reta, indo para o sentido do movimento. Tudo bem? Então, aqui a direção é a mesma da reta tangente. Então, nós temos aqui essa representação. O sentido é o mesmo do movimento. Para onde está o movimento, está o sentido. E o módulo é igual ao módulo da velocidade escalar, um instante qualquer t. Tá bom, pessoal? Então, está aqui a representação da direção, sentido e módulo da velocidade vetorial instantânea, aquela que tem um intervalo de tempo muito próximo de zero. Então, nós consideramos que essa velocidade, ela, numa trajetória, é sempre tangente qualquer ponto dessa trajetória. Certo, pessoal? Vamos, então, para uma observação em relação a essa velocidade. E uma atenção importante em relação à velocidade vetorial instantânea, a primeira observação é que a direção e sentido da velocidade instantânea vetorial é constante para trajetórias retilíneas. Agora, para trajetórias curvilíneas, a direção e sentido muda em cada ponto dessa trajetória, tá certo? Agora, em relação ao módulo, no movimento uniforme, é constante o módulo da velocidade vetorial instantânea. Agora, no movimento uniformemente variado, esse módulo é variável, tá certo? Então, é importante destacar essas 4 atenções em relação à direção e sentido e o seu módulo da velocidade vetorial instantânea. Vamos agora para a próxima grandeza. Vamos agora para a grandeza aceleração vetorial média. Lembrando que a aceleração é apenas vetorial. Quando trabalhamos a aceleração escalar média, nós estamos apenas querendo um módulo, supondo que é escalar.
tá bom? Então vamos para a representação vetorial. Está aqui a aceleração vetorial média, é a variação da velocidade no decorrer do tempo. Então está aqui, pessoal, o conceito vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, nós temos que ter módulo, direção e sentido. E a primeira é o módulo. Então, como é que nós representamos o módulo? Ou nós tiramos a setinha, está aqui, aceleração média ΔV por ΔT, ou nós deixamos na representação com a barra do módulo. Então, está aqui a forma de representar o módulo da aceleração vetorial média. E vamos agora representar a direção e o sentido. Pessoal, e a direção, sentido, será igual à da variação da velocidade. Pessoal, pela mesma regra, produto de escalar por um vetor. Tá bom? Como o intervalo de tempo é positivo, a aceleração terá a mesma direção e sentido da variação da velocidade. Então, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui a velocidade V1 num certo ponto, e V2 no segundo ponto. E aí, pessoal, nós temos dois métodos para encontrar a variação da velocidade, que será a mesma direção e sentido da aceleração. Então, o primeiro método é o método do polígono. Nós temos aqui a velocidade V2, e aí nós vamos apenas inverter o V1. Por quê, professor? Porque a aceleração é a variação, é o V2 menos o V1. Então, invertendo apenas o sentido, nós vamos ter o V1 com sentido contrário, e aí nós vamos ter aqui a união entre a origem e a extremidade, a variação da velocidade na diagonal, no sentido para baixo e direita. A aceleração também está nessa mesma direção e sentido. Agora, pelo método do paralelogramo, observe que no polígono nós juntamos a extremidade com a origem, e agora nós vamos juntar as origens. Ah, professor! Então, sem mudar o sentido, observe aí o V1, V2, e para encontrar como é uma subtração vetorial, é o V2 menos o V1, então nós vamos ter a união das extremidades. Está aqui o ΔV, pessoal. Então, quando nós temos uma subtração vetorial pela regra do paralelogramo, é o V2 menos o V1. Então, sai do V1 e chega no V2, tá bom? Então, está aqui ó, a mesma direção e sentido como pelo método polígono. Então, pelo método polígono, inverte o sentido do negativo e une a origem com a extremidade. E no método paralelogramo, junta origem com origem. Como é V2 menos V1, a extremidade tem que chegar no primeiro, que é o V2, e sair do V1, que é o menos o V1. Tá bom? Então, está aqui para encontrar direção e sentido da aceleração média. Vamos agora para a próxima aceleração. E a nossa próxima grandeza, a aceleração vetorial instantânea. Nós representamos pela letra A sem o M, tudo bem? Pessoal, lembrando que instantânea é porque essa aceleração ela tem um intervalo de tempo muito próximo de zero, ela muda o tempo todo. Então, vamos aqui entender como funciona essa aceleração. Ela apresenta duas componentes. Aqui está ela apresenta a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, pessoal, ela é a resultante entre duas atuantes, a tangencial e a centrípeta. Então, vamos aqui observar que a t é a aceleração tangencial. E é importante logo nós destacarmos que essa aceleração está relacionada ao módulo, à intensidade. E é por isso, em módulo é igual à aceleração escalar. Agora nós temos a aceleração centrípeta, que está relacionado, pessoal, com a direção e o sentido da velocidade. Então, nós temos aqui duas componentes, uma em relação ao módulo e outra em relação à direção e sentido. Tá bom? Vamos agora ver cada uma. Primeiramente a tangencial, depois a centrípeta, depois a resultante instantânea. Então, vamos agora para a componente tangencial da aceleração vetorial instantânea. Então, vamos entender que vamos ter que destacar o módulo, direção e sentido. Então, primeiramente, o módulo ele é igual à da aceleração escalar. É por isso, pessoal, que a aceleração tangencial também é chamada de escalar,
pois em módulo é igual a escalar. Então, como é que nós calculamos a aceleração tangencial? Pela mesma expressão da aceleração escalar, ΔV por ΔT. Então, é importante nós destacarmos que a aceleração tangencial está relacionada à variação da velocidade. Sempre que houver variação do módulo da velocidade, nós temos uma aceleração tangencial. Se não variar, não temos a aceleração tangencial, tá bom? Então, está aí o destaque para a aceleração tangencial. Em relação agora à direção e sentido, nós temos que a direção, o próprio nome diz, tangente à trajetória. Então, vamos representar ela igualmente à velocidade instantânea, tá bom? E o sentido vai depender se é acelerado, vai ter o mesmo sentido da velocidade instantânea, e se for retardado, vai ter o sentido contrário ao da velocidade instantânea. Vamos ver aqui o exemplo. Olha, nós temos aqui a velocidade instantânea, que é tangente à trajetória, e aí a aceleração tangencial, como é acelerado, está no mesmo sentido e direção aqui tangente à velocidade instantânea. Em um caso de retardado, nós temos a velocidade instantânea para um lado e a aceleração tangencial para o outro, tá bom, pessoal? Então, um detalhe importante, a aceleração tangencial apenas existe quando há variação do módulo da velocidade. Vamos para a próxima componente. E a nossa próxima componente é a aceleração centrípeta. Então, vamos aqui atribuir o módulo direção centrípeta. Então, o módulo, pessoal, da aceleração centrípeta que está representado. Importante detalhe, pessoal, que a aceleração centrípeta é ela que é responsável pela mudança de direção e sentido da velocidade instantânea. Então, sempre que houver mudança de direção e sentido da velocidade, está atribuída à aceleração centrípeta. Ah, professor, então qual é a direção da aceleração centrípeta? Ela é perpendicular à velocidade vetorial instantânea, ou seja, o ângulo de 90 graus com a velocidade instantânea. E o seu sentido é para o centro da curvatura. Pessoal, o que significa centrípeta? Aponta para o centro. Então, está aí um detalhe importante. Sempre que houver uma trajetória curvilínea, nós vamos ter a aceleração centrípeta. Então, está aqui o exemplo, pessoal. Nós temos aqui a velocidade instantânea vetorial e a aceleração centrípeta com ângulo de 90 graus. Observe que ela está apontando para o centro da curvatura. Então, está aqui a aceleração centrípeta. É ela que é responsável pela mudança de direção e sentido da velocidade instantânea. Se não fosse a aceleração centrípeta, aqui o objeto ele sairia pela tangente. Tudo bem? Então, vamos agora para a próxima aceleração, que é a resultante, a aceleração vetorial instantânea. Então, vamos agora para a aceleração instantânea, que é a resultante entre a tangencial e a centrípeta. Vamos destacar o módulo e a direção e sentido. Então, primeiramente, o módulo está aqui representado pelo Teorema de Pitágoras. Ah, professor, mas por quê? Porque a resultante instantânea, ela forma um triângulo retângulo entre a tangencial e a centrípeta, tá bom? Então, vamos para a direção sentido, ela é a resultante entre a tangencial e a centrípeta. Então, se nós queremos a direção sentido, basta fazer essa resultante. Vamos aqui para o exemplo. Pessoal, observe aqui, nós temos a velocidade instantânea, é um caso de um movimento acelerado. A aceleração tangencial está para o mesmo sentido que a velocidade instantânea. Nós temos a aceleração centrípeta apontando para o centro. Está aqui, pessoal, fechando aqui pela regra do paralelogramo, a direção e sentido da aceleração instantânea. Tudo bem? Então, está aí a representação em direção e sentido. E o módulo, observe que nós temos aqui um triângulo retângulo, basta utilizar o Teorema de Pitágoras. Vamos agora para uma atenção importante sobre a aceleração
instantânea. Então, vamos agora para os casos particulares, observando a aceleração instantânea e suas componentes. Então, o nosso primeiro caso é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, nós observamos que aqui a direção da velocidade instantânea não está mudando e o módulo também é o mesmo, o tamanho da intensidade é o tamanho do vetor. Então, o que nós temos então? Que se não muda a velocidade, não está variando o módulo, não temos a tangencial. Como não muda a direção, não temos a centrípeta. Então, logo, a resultante instantânea será nula. Então, pessoal, no MRU não temos nenhum caso de aceleração, nem as componentes, nem a resultante. No MCU, movimento circular uniforme, nós temos as velocidades instantâneas mudando de direção. Com isso, nós temos a aceleração centrípeta, mas observamos que o módulo, o tamanho do vetor não está mudando. Então, o que nós temos então? Que a tangencial é zero, não tem mudança de módulo. A centrípeta é diferente de zero, pois tem a mudança de direção, é uma trajetória curva. E a consequência é que a resultante instantânea agora será a própria centrípeta. Tá bom, pessoal? Então, o caso que a resultante será a centrípeta é o caso do MCU. Tudo bem? E o nosso próximo caso é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós podemos ter, pessoal, olha aqui, a direção não está mudando da velocidade vetorial instantânea, mas o módulo está aumentando. Se o módulo está aumentando, observe que o tamanho do vetor está aumentando. Então, a aceleração tangencial existe. E aí nós temos um caso acelerado, quando o módulo aumenta. Mas nós podemos também ter um caso, pessoal, que o módulo está diminuindo. Observe que a velocidade instantânea representada, o módulo está diminuindo. Então, a aceleração tangencial também existe, mas é contrária ao sentido da velocidade, pois é um movimento retardado. Lembrando que, quando é acelerado, velocidade instantânea e tangencial têm o mesmo sentido. Quando é retardado, tem sentidos opostos. Então, o que nós temos aqui no movimento retilíneo uniformemente variado? Nós temos a aceleração tangencial, pois ou o módulo aumenta ou diminui. A aceleração centrípeta não existe, porque não temos a curva, não temos mudança de direção e sentido. Então, a aceleração instantânea será a resultante tangencial. Tudo bem? Então, o caso do MRUV, a tangencial será a resultante. Não temos a centrípeta. E o nosso último caso é o movimento circular uniformemente variado. Pessoal, aqui nós temos a velocidade instantânea, que está aumentando, ó, V1, V2 o tamanho está aumentando, e aqui também está aumentando no V3. Tanto está mudando a direção, como está mudando o módulo. Então, nós temos a tangencial e nós temos a centrípeta. Logo, nós vamos ter as duas componentes. Aqui está a resultante. Esse é um caso de ser acelerado. A tangencial está no mesmo sentido da velocidade instantânea. Agora, nós podemos ter um caso retardado. Aqui a velocidade instantânea está diminuindo o módulo, observe, está diminuindo, também está mudando a direção. Então, nós temos a tangencial com sentido contrário à da velocidade instantânea, o módulo está diminuindo. Nós temos a centrípeta, pois a direção está mudando. E aqui nós temos a resultante. Então, é um caso de movimento retardado. Então, a tangencial é diferente de zero, a centrípeta também é diferente de zero. Então, a resultante, a instantânea, vai ser a soma vetorial da tangencial mais a centrípeta. Tudo bem? Então, nós temos todas as componentes. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora para o exemplo. Então, vamos aqui para o exemplo. Um ponto descreve um movimento circular de raio 1 metro. Então, vamos aqui destacar que o movimento tem um raio de 1 metro. Com a aceleração escalar, então vamos destacar, pessoal, aqui a aceleração escalar de 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, sabe-se que no instante t igual a zero, a velocidade é 0,5 metros por segundo. Então, aqui a velocidade inicial, quando o tempo é zero.
determine no instante t 1 segundo os módulos. Então, ele está pedindo o módulo, letra A, da velocidade vetorial, da aceleração centrípeta, da aceleração tangencial e da aceleração vetorial. Então, vamos aqui para a letra A, que ele pede o módulo da velocidade vetorial. Então, vamos aqui representar a letra A. Professor, como é que nós vamos encontrar a velocidade final no tempo 1 segundo? Nós vamos utilizar a expressão da aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso aqui, pessoal, é a aceleração escalar. Como está em módulo, nós vamos encontrar também o módulo da velocidade vetorial. Então, nós temos que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui nós temos tempo final menos o tempo inicial. Nós queremos encontrar, pessoal, essa velocidade aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos substituir os valores para encontrar. Então, nós vamos ter, ó, que a aceleração escalar aqui, ó, é 3. Então, nós vamos ter a velocidade final menos a velocidade inicial, que é 0,5. E aqui nós temos o tempo final 1 menos o tempo inicial 0. Então, 1 menos 0, nós vamos ter 1, vai passar multiplicando com 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, V menos 0,5. Então, a velocidade final, vamos passar o meio para lá positivo. Então, vai dar 3,5 metros por segundo. Tudo bem? Está aqui o módulo da velocidade vetorial. Ah, professor. Então, vamos aqui destacar a letra A. Então, agora, vamos para a letra B. Na letra B, se pede o módulo da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, basta substituir a velocidade que nós encontramos, 3,5, tudo bem? E dividir pelo raio. Ah, professor, o que ele quer no tempo 1 segundo. Então, essa é a velocidade que nós encontramos aqui, tá certo? Então, vamos agora apenas substituir os valores. Nós vamos ter 3,5 ao quadrado dividido por 1, que é o raio. O resultado será 12,25 dividido, que vai dar o mesmo resultado, metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração centrípeta. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui já a letra A e a letra B. Agora, vamos então para a letra C. Ele pede a aceleração tangencial. Pessoal, a aceleração tangencial é igual em módulo à aceleração escalar. Então, como a aceleração escalar é 3 metros por segundo ao quadrado, então a tangencial também será 3 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Quem tem a aceleração escalar em módulo tem a tangencial. Então, está aqui a letra C. Então, vamos agora para a letra D, que pede a aceleração vetorial, que é a aceleração instantânea. Então, pessoal, na letra D, como se trata de um movimento circular, nós temos aí as duas componentes. Está tendo variação do módulo, está tendo a centrípeta. Então, a aceleração resultante instantânea, nós vamos encontrar em módulo pelo teorema de Pitágoras. Ah, professor. Então, a aceleração vetorial, que é instantânea, nós vamos ter tangencial, que é 3 ao quadrado. Aqui nós vamos aproximar, pessoal, 12 mais 12 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado, 9, mais 12 ao quadrado, 144.
Então aqui nós vamos ter, pessoal, 9 com mais 144, 153. E aí, professor, nós vamos ter que tirar a raiz de 153. Pessoal, vai dar aproximadamente a raiz de 12. Então, aqui, 153 é aproximadamente 12,3. Então, está aqui aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Está aqui a nossa resultante, que é chamada de aceleração instantânea. Pessoal, um detalhe importante, se pedir apenas a aceleração vetorial, é a aceleração resultante da instantânea. Tudo bem? As componentes ele vai pedir pelo nome, tá bom, pessoal? Então, está aqui, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.